Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 14 em diante. Eu gostaria de compartilhar conosco nesta noite essa palavra que serve para a nossa edificação. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 14 em diante. Quando você chegar, você diga amém. Que diz assim: ao anjo em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizeis: estou rico, conquistei muita riqueza e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheceis que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que em ti enriqueça, roupas brancas para que possa cobrir tuas vergonhas, tua nudez, e comprar o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Eu gostaria que todos lessem esse versículo de número 22, toda a igreja. Amém. Podem sentar. Todos nós conhecemos um pouco dessas passagens da Bíblia, e principalmente esse livro do Apocalipse. A gente sabe que Deus usou João, era um apóstolo, já estava idoso, mas ele sempre gostou de cumprir a sua missão, que era levar a palavra do Senhor. E daí houve uma rejeição por parte de muitos, principalmente das autoridades, e acharam ele por bem de calar sua boca, para que ele não viesse mais anunciar a palavra de Deus. Historiadores dizem que pegaram João, botaram dentro de um tacho de óleo fervendo, bem grande, e ali o lançaram. E aguardaram simplesmente. Algumas pessoas já estavam vibrando a sua morte. E de repente João se levanta. E aquele tacho de óleo fervente não lhe causou dano algum. E ali ficou muito impressionado. Como não havia possibilidade de matá-lo dessa forma, os responsáveis de tudo aquilo ali achou por bem de mandá-lo para uma ilha chamada Fátima, onde os condenados eram levados até ali e aguardava só a sua morte. Ali era exatamente um cemitério de pessoas condenadas. A pessoa já levava e acabou-se. E ali, quando João estava ali, o anjo chega para ele, o sauda, e ele tenta assim se inclinar para o anjo para adorar. O anjo diz: levanta, porque eu sou o teu conservo, adora só a Deus. E ali revela a ele 7 cartas para enviar para 7 lugares. Quando você observa essa palavra Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas palavras, essas cartas, esses nomes, são dados a lugares. E essa carta de Laodiceia era exatamente um lugar chamado Laodiceia. Assim como Éfeso, Pérgamo, Sardes, tá? Era um local onde havia ali igreja do Senhor. E o Senhor usa o apóstolo João
para enviar ali aquelas igrejas uma carta. E o que mais nos chama a atenção é que cada carta continha alguns agradecimentos da parte de Deus, referente ao comportamento de alguns irmãos, mas também, na maioria das cartas, havia algumas advertências, para que o povo pudesse assim mudar e Deus se agradar da sua mudança e operar na sua vida. Não foi diferente também em Laodiceia. A única carta que Deus não os trata assim com recomendações para que visse neles alguns pecados, algum comportamento negativo, só foi a carta de Filadélfia. Mas as demais 6 cartas, tá certo? Toda ela, o Senhor sempre falava em algo que estava acontecendo e dizia para a igreja: te arrepende, porque eu estou voltando, e quando voltar, possa ser que pego você desprevenido. E ele sempre advertiu através dessa carta. Só que a carta enviada a Laodiceia se encontrava numa situação mais ruim do que as outras 5 cartas. A situação de Laodiceia estava pior ainda. Mas observe uma coisa, antes de eu dizer a você o que estava acontecendo em Laodiceia, eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que todas essas cartas que foi enviada sempre era direcionada ao responsável daquela igreja. Observe, o versículo número 14 diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve. Sempre ele enviava aquela carta para que o responsável daquela igreja viesse transmitir para aqueles irmãos e observar o que o Senhor tinha mandado. Aí ele diz assim: ao anjo de Laodiceia escreve, assim declara o amém. Essa palavra amém, tá, vinda da parte do Senhor, é uma expressão de dizer assim: ele é soberano na verdade. Ou seja, quem está dizendo aqui, quem está se referindo ao amém, tá certo? É o apóstolo João dizendo assim: olha, quem está escrevendo, tá certo? É soberano na verdade, que é exatamente Deus. Mas ele diz também que ele é uma testemunha fiel e verdadeira, e diz também que ele é soberano da criação de Deus. Ele observe que ele se expressa dizendo que desde o começo tudo foi criado por ele, e sem ele nada disso seria criado. Se você vai lá para o livro de Colossenses, no capítulo 1, aí do versículo 13 em diante, você começa a ver a narração, a expressão semelhante a essa, dizendo que Jesus, tá certo? Ele é um unigênito, ele é criador, através dele foi criado tudo. Então o Senhor estava usando o apóstolo João para escrever e enviar essas mensagens para aquela igreja. Mas como aquela igreja, assim igual às outras, ela representa também não só um grupo, mas também pessoas individuais. Por quê? Porque no grupo daquelas outras 5 igrejas, algumas pessoas estavam realmente em falta com Deus no seu comportamento. Outras não. Tá? Então sempre quando essa igreja é apresentada, todas elas, sempre ela representa o todo ou algumas pessoas. E sempre a recomendação de Deus é o seguinte: te arrepende, tá certo? Por quê? Porque através do arrependimento o Senhor concede perdão. Independente. Nós já falamos aqui, tá? Principalmente na escola bíblica, acerca de um pecado que não é perdoado. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Só esse. Todos os demais pecados, havendo um verdadeiro arrependimento, o Senhor concede perdão. Tá? Porque Ele sabe que todos nós somos limitados, tá? Nós temos a possibilidade de errar através da palavra, através do nosso comportamento, e automaticamente, se Ele não nos perdoasse por intermédio na nossa inclinação a Ele,
então automaticamente nós nunca iríamos entrar no céu. Porque mesmo sendo servo do Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações. Então, aí a gente observa aqui esse versículo de número 15, que diz assim: conheço as tuas obras. Olha, bota na cabeça uma coisa. Deus, Ele nos conhece, tá? Em tudo. Aquilo que nós fazemos escondido de todo mundo, só não é escondido de Deus. O mundo todo não sabe, mas Deus está vendo. Tudo aquilo que a gente faz, seja de bom ou seja de ruim, o Senhor está vendo. Aquilo que nós pensamos, que muitas vezes, isso óbvio, ninguém pensa igual a gente. Então, automaticamente, Deus está sondando os nossos pensamentos. Então, resumindo, o Senhor está dizendo para aquela igreja: olha, eu conheço vocês por completo. Tudo está diante de mim. Ninguém escapa de nada. Toda obra, toda palavra, seja lá o que for, Deus, Ele conhece tudo. É por isso que é necessário, quando errarmos, ter a humildade de reconhecer, chegar diante do Senhor e pedir perdão. Porque se ficarmos para nós, a gente vai se enquadrar lá no Salmo de número 66 e o versículo de número 18, onde ele diz assim: se eu guardar o pecado dentro de mim, o Senhor não escuta a minha oração. Mas se eu confessar e deixar, Ele me escuta. Então, na medida que nós errarmos, seja lá de que for, eu não estou aqui apontando o pecado de ninguém, mas nós sabemos que nós estamos sujeitos a isso. O bom é chegarmos diante do Senhor e reconhecermos isso. Por quê? Porque Ele é um Deus que nos sonda e nos conhece. Antes mesmo de falarmos alguma coisa, o Senhor já sabia o que a gente ia falar. Então nós estamos cientes de estarmos diante desse Deus que nos conhece por dentro e por fora. Então é necessário isso. Então ele fala isso para aqueles irmãos, para aquela igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu sei a tua capacidade, eu sei as tuas limitações. O Senhor conhece tudo. Tudo o Senhor conhece. Aí ele diz uma coisa que ele compara aquela igreja. Ele diz assim: olha, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Opa! Essa expressão lá em Laodiceia, próximo lá de Laodiceia, havia muitas fontes de água morna. Observe que ele faz uma comparação para que haja um entendimento àqueles irmãos. Ele diz que aqueles irmãos nem era frio e nem era quente. E você que cozinha, você, dona de casa, sabe muito bem utilizar uma água quente e uma água fria. Você está com sede e vai na geladeira tomar água morna? Toma? Não. Ninguém consegue tomar uma água morna porque ela bate e volta. O organismo não aceita. Podemos tomar um pouco de água quente, não tem problema nenhum, ou mesmo água fria, mas a água morna, ela bate e volta. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Duas coisas, frio ou quente. Mas o povo era morno. É aquela questão. Você é ou não é? A quem você serve? Porque o morno, ele está no meio. E ele faz uma comparação, tá certo? As fontes que existia ali naquele momento, naquele lugar. Mas antes, porque tem crente que é o seguinte, tem crente que é frio. Assim, calado, dá glória baixinho.
né? Adora a Deus do seu jeito. Já tem crente, não, tem crente que é mais fervoroso. Se apresenta, dando glória alto. Está sem problema nenhum, não. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está mostrando para eles, tá certo, que eles não tinham uma posição diante do Senhor. Ele não estava dizendo quem realmente ele era. Porque ou era quente ou frio, mas ele era morno. E o Senhor falou que morno não funciona, porque o morno, observe, quando ele diz assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Interessante não é nada que essa igreja, irmão, ela tinha culto, ela tinha palavra, tinha adoração. Oi, e esses irmãos eram mornos. Nem era frio e nem quente. O que leva uma pessoa a ficar assim? Isso eram algumas situações que estavam passando os irmãos de Laodiceia. Primeira coisa que ele observa aqui é que esses irmãos, eles pareciam com o mundo. Era pessoas, irmão, simplesmente nominal. Só tinha nome. Não ia para a igreja com o objetivo de adorar o Senhor como se deve ir. Ah, eu vou para a igreja, eu vou, tá tudo bem. Por que vai? Porque hoje é culto. Hoje tem culto, aí eu vou. Não tinha aquele objetivo, tá? De ir para a igreja porque é a casa de Deus, queria ouvir a voz de Deus, queria retribuir a Deus o louvor, a adoração. Não. Ia simplesmente por ir. Naquela igreja não tinha, irmão, idolatria, tá? Não tinha heresia, tá certo? Não havia perseguição, nada. Por que não havia? Porque aqueles irmãos tinham um comportamento do mundo. Tá bom. Qualquer um de nós, se tivermos um comportamento do mundo, irmão, sabe quantas vezes nós vamos ser perseguidos? Nunca. Porque a gente vai concordar com tudo que o mundo diz, faz. Acabou-se. A gente vai falar igual ao mundo, se vestir igual ao mundo, ir para lugares onde pessoas que não temem a Deus, não vai, a gente vai. Acabou-se, irmão. Sabe quantas vezes aí você vai ser questionado por sermos crentes? Nenhuma. Era exatamente essa igreja. Tá? Estava ali o templo, as pessoas se reuniam, mas a vida daquele povo era semelhante às pessoas que não temiam a Deus. Parecia com o mundo, falava igual ao mundo, mas dentro da igreja glorificava a Deus, adorava ao Senhor, tinha palavra, tinha adoração, tinha louvor. E por que Deus o trata essas pessoas como morno? Preste a rejeitar. Observe que Deus não rejeitou aquela igreja, tá certo? Não rejeitou. Ele disse assim, estou a ponto de te vomitar. Ou seja, observe uma coisa, Deus, ele sempre deu oportunidade para que o ser humano possa se arrepender. Às vezes a gente escuta uma palavra profética, por exemplo assim, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer assim, assim. Aí a gente pensa que Deus vai fazer no outro dia. Não, não funciona. Deus dá a oportunidade a mim e a você para que a gente possa se arrepender. Para que a gente possa reconhecer que o que Deus falou, se a gente não se arrepender, vai acontecer. Ele não é igual a mim e a você. Por exemplo assim, quando nós vimos uma injustiça, a gente quer que a justiça seja feita naquela hora, de imediato. Você já pensou se conosco Deus fizesse do mesmo jeito? Quando a gente errasse, a gente não tivesse oportunidade nenhuma, aí ó, era castigado na hora. Sabe quantos tinha dentro da igreja? Nenhum. Então do mesmo jeito acontece com os outros. Não acontece só conosco, acontece com os outros. Deus sempre dá oportunidade para que essas pessoas parem, reflitam e vejam aonde está errando e se arrependa. Era isso que Deus estava dizendo para aquela igreja.
Tá certo? Porque não havia nada de errado no sentido de heresia, falso profeta, algum pecado ou outros. Não existia nada disso dentro daquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja parecia o mundo. Somente. Se vestia como crente, andava com a Bíblia como crente, mas não falava como crente. Tá? Não tinha um comportamento como crente no sentido de adoração ao Senhor. E aonde chegava era parecido com o mundo, a linguagem era uma só. Só vinha para a igreja diferente, saía da casa para a igreja. Mas nada era diferente. Era por isso que não havia perseguição. E olhe que no tempo de João, a perseguição era ferronha. Os crentes eram muito perseguidos. Outra coisa que havia ali, e Deus ele questiona com aquela igreja. O versículo número 17 diz assim: e ainda dizem, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Observe aonde estava todo o perigo daquela igreja. Aquela igreja, irmão, era ela soberba e orgulhosa. A soberba, o orgulho, tomou conta de toda aquela igreja. Por quê? Porque aquele lugar de Laodiceia era um lugar que existia muitos bancos e muitos membros daquela igreja era funcionário dos bancos. Ali existia uma fábrica de tecido, era um tecido diferente, era um tecido azulado, muito caro, e só existia ali. Então aquela fábrica, ela era conhecida mundialmente. Aquele tecido, ele além de ser caro, aquela fábrica, ela vendia muito. Então aqueles irmãos que trabalhavam ali, irmão, negociavam ali, era rico. Também havia outra coisa, naquele lugar, irmão, havia uma escola de medicina. E nessa escola descobriram um colírio, que, olha, parecia mais um colírio milagroso. Era muito bom. E a gente sabe que quando nós temos um problema de olhos, o colírio é um dos remédios mais caros. Então, com isso, aquela igreja, irmão, só tinha pessoas ricas, bem-sucedidas, pessoas bem de vida. Então foi isso que levou o afastamento daqueles irmãos de Cristo. Mas como se levou? Olha o que é que ele diz: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Eles eram soberbos, tá? Não, eu tenho, eu faço e acabou, você não precisa de ninguém. E a gente sabe muito bem que aonde está o nosso coração, está ali o nosso tesouro. O Senhor diz bem claro lá em Mateus capítulo número 6, parece que é o 7 ou 24, ele diz assim: não ajuntei tesouro na terra, aonde o bicho vai, a traça, mas ajuntei tesouro no céu. Porque lá a traça não chega, o ferrugem não chega. Então o Senhor estava dizendo exatamente para aquela igreja isso: olha, vocês estão pensando que vai viver eternamente na terra. É por isso que vocês estão agarrados com tudo que é da terra. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o crente ele não pode ser rico? Não está relacionado a isso. Agora, nós não podemos colocar as coisas materiais acima do Senhor. Primeiro é Deus. As coisas materiais, ela tem que tomar o lugar dela. Então, essa igreja estava o contrário. Ela pegou toda a sua riqueza, pegou toda aquela soberba, aquele orgulho e acabou-se. E o que acontece? E o Senhor olha para ela e diz assim: olha, vocês não entendem o que vocês são. Vocês não passam de um miserável, de um pobre, de um cego e de nu. Veja o que é que o Senhor diz para aquela igreja. Que aquela igreja ela confiava nas coisas materiais. Jesus Cristo não era prioridade.
Irmão, a gente tem que botar na cabeça uma coisa, tá? Entenda, independente do que eu e você possa ter aqui na terra, mas Jesus, ele tem que ser em primeiro lugar. Pode ser o que for, irmão. Tudo aqui passa. Tudo passa. A gente, muitas vezes, eu estou assistindo alguma programação, aí eu vejo, assim, alguns homens, mulheres, que lá atrás, traz a foto dele, pense num galã, acaba bonitão, todo malhado, mas o tempo foi passando. E aquilo que era forte ficou magro. Aquilo que era cheio ficou seco. Aquilo que era bonito ficou feio. O tempo desgastou. Então toda aquela boniteza, depois de 40, 50 anos, foi embora. Mas infelizmente, tá? Muita gente se agarra com isso. E tudo isso é passageiro, irmão. Nada disso fica para sempre. Tá? A criança nasce com o cabelo bem pretinho, mas deixa essa criança passar dos 40 para tu ver o que acontece. Os cabelos começam a ficar branco. É a idade chegando e o tempo chegando. A gente, por mais tempo que o Senhor nos conceda aqui, irmão, mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer. Não tem meio termo não, irmão. Cada minuto que a gente passa, a gente se aproxima da morte. Não é que a gente vai ficar pensando na morte. Se a gente pensasse na morte, a gente não vivia. Tá? Mas a gente sabe que vai morrer. Quando? Eu não sei. A maneira? Também não. Mas que vamos morrer? Vamos. Mas a gente tem uma esperança, que a nossa esperança é viva. Tá? Podemos ser levados para o céu através da morte, mas também podemos ser arrebatados. Tá? Mas que as coisas aqui na terra, tudo isso passa. Então tudo passa, irmão. Tudo passa. Tá? A gente vê muitos cabas famosos lá atrás. Hoje, irmão, acabou-se. Tem dinheiro, tem fama, mas a boniteza, acabou-se tudo. Tudo passa, irmão. Enquanto pensar que não, olha, fulano morreu, sim, e daí? Umas 2 semanas, Maradona, que era o ídolo da Argentina, ele veio a falecer. Ah, fez isso, mas era um ser humano. Por mais fama que teve, chegou o dia. Agora, o que mais nos fortalece, a mim e a você, tá certo? É que devemos estar cientes de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que devemos estar prontos para esse momento chegar. Porque nada aqui deve impedir, irmão, deve atrapalhar a nossa ida para o céu. Nada. E a gente tem que botar na cabeça, tá? Que as coisas materiais, elas iam ficar aqui. Eu nunca vi ninguém morrer e levar seus bens materiais, por mais que tenha. E essa igreja, ela cometeu esse erro de achar que por ser rica, tá, teria tudo, teria nada. Amados, o mais importante para mim e para você é como estamos diante de Deus. Acabou, isso é que é mais importante. Não é o que tem, o que a gente faz, mas como estamos diante de Deus. Porque só Ele é quem vai me levar, é quem vai te levar para o céu. Então as coisas materiais, elas irão ficar. E o Senhor, observando tudo isso, poderia muito bem reprovar aquela igreja. Ele poderia. Mas não, chega no versículo de número 18. Olha, portanto, ofereço-te este conselho. Olha para aí. O Senhor dando oportunidade. Oportunidade, adquire de mim ouro refinado no fogo, né? A fim de que enriqueça, roupas brancas, para que possa cobrir a tua vergonha, nudez, e compra o melhor colírio para ungir os teus olhos,
possa então enxergar claramente. Observe uma coisa, irmão. O Senhor, mesmo diante daquela situação da igreja, que estava reprovando a sua conduta, Ele não abandonou aquela igreja. Ele deu oportunidade para que aqueles irmãos pudessem mudar. E Deus, irmão, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Hoje, tá certo? Independente de quem seja, sempre recebe da parte do Senhor oportunidade para mudar. Porque o Senhor poderia reprovar aquela igreja, mas não, Ele deu condições para que aqueles irmãos pudessem assim mudar. Ele entender que as coisas materiais não podiam ser colocadas na frente do Senhor. Primeiro o Senhor, depois as coisas materiais. E aqueles irmãos iam para a igreja, tá? Ali louvando, cantando, mas nada disso o Senhor estava recebendo. Por quê? Porque o seu coração, o seu pensamento estava nas coisas materiais. E às vezes a pessoa pensa que só quem tem muito é agarrado com as coisas materiais. Não, não, não. Muitas vezes um pouquinho também. Muitas vezes a pessoa é agarrada com um pouquinho que tem. A gente vê isso dentro de uma família. Muitas vezes um menino ele gosta tanto daquele sapato que ai do irmão se pegar. E ele não empresta aquele sapato por nada. O menino e a menina sempre tem alguma coisa. Isso é meu. Tá? E mais cedo ou mais tarde aquilo vai. E quando se acaba, já está dizendo, não serve para nada. Observa aqui o que o Senhor diz para ele. Oferece ajuda para que ele possa mudar. Vamos lá. Olha a mercadoria que o Senhor trabalha para poder levantar aqueles irmãos. Ele diz assim, compra ouro. Por quê? O ouro, muitas vezes, irmão, a gente pensa que é a peça mais valiosa que tem. O ouro. Só que o Senhor oferece ouro refinado. E o ouro, tá certo? Que Jesus oferece, não é esse ouro terreno. Paulo, certa vez, diz assim, olha, buscai as coisas do céu. As coisas boas vêm do céu. E qual é o ouro mais precioso para mim e para a tua vida e que servia para aqueles irmãos? Era isso aqui, ó, essa palavra. Aqueles irmãos precisavam de ouvir e obedecer essa palavra. Aí sim, ele ia ampliar o seu conhecimento, ia ter discernimento e ia se tornar pessoas ricas. Mas ricas de Jesus. E aqueles irmãos, naquela situação, tá? Tinha que ter um colírio? Sim, o colírio serve para os olhos, mas eles tinham colírio fisicamente, estava precisando de colírio espiritualmente. E o colírio espiritualmente ia transmitir neles, sabe o quê? Discernimento. E o discernimento, irmão, não é nada mais, nada menos de que a gente entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. É por isso que aqueles irmãos estavam vivendo daquela forma, sem saber o que tinha, o que fazer. É por isso que estavam vivendo de forma secular, mundana, sem compromisso nenhum com o Senhor. Observe que no versículo 19, o Senhor diz assim, eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Observe que o Senhor novamente, Ele dá a oportunidade para que ocorresse o arrependimento. Porque, irmão, todo soberbo, todo orgulhoso, a única coisa que se espera dele, independente do tempo, se não houver mudança, sabe qual é? A queda. Aí a pessoa diz assim, não, eu sei fazer, eu não preciso de ajuda de ninguém, seja lá de que área for, não se preocupe, mais na frente ele cai. Mais na frente cai. Porque o soberbo, ele não atribui a Deus aquilo que ele é ou aquilo que ele faz.
Ele sempre acha que a capacidade vem dele. E a gente sabe muito bem que se Deus não estiver conosco, a gente não faz nada. Se Ele não nos ajudar, a gente não faz nada. Então a soberba tinha tomado conta daquela igreja a ponto, tá, do Senhor ficar do lado de fora. Você já pensou, irmão? Um grupo de irmãos louvando, cantando, adorando a Deus e Deus não receber? Porque a soberba, ela formou uma barreira entre Deus e aquela igreja. A soberba, ela forma uma barreira. Se nós não tivermos o cuidado e nos inclinarmos para sermos crentes soberbos, tá? Orgulhosos, aquilo ali forma uma barreira entre nós e Deus. E o que acontece? A gente canta, a gente louva, a gente faz, seja lá o que for, e Deus não recebe. Tá? Por quê? Porque a gente está fazendo, mas achando que somos capazes de fazer. A gente não atribui uma dependência de Deus. E aqueles irmãos exatamente estavam fazendo isso, a ponto que eu gostaria que toda a igreja lesse o versículo de número 20. Toda a igreja. O versículo 20. O Senhor estava onde? Do lado de fora. O Senhor estava lá de fora. O Senhor estava dizendo naquela igreja, olha, eu não estou aí não. Estou com vocês aí não. Mas Senhor, a gente não está louvando, sim, mas a soberba, ela cegou vocês. O orgulho cegou vocês. Tá? Vocês deram prioridade àquilo que vocês acham que tem capacidade. Tá? Não atribuiu ao Senhor a prioridade. Aí o que acontece? O Senhor faz uma expressão de quem não estava no meio deles. Mas ele não estava louvando, cantando, sim, mas o Senhor não estava ali. E pense uma coisa, viu, irmão? Se eu e você estiver na igreja ou em qualquer outro lugar e não sentir a presença de Deus, opa, alguma coisa está errada. E essa igreja não, toda ela estava distante do Senhor. Louvando, cantando, adorando, mas o Senhor estava dizendo, olha, vocês estão com o ouvido fechado. Vocês não estão me ouvindo. Aí ele faz aquela expressão de uma pessoa que está do lado de fora, querendo falar com alguém que está do lado de dentro. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou falando com vocês, mas vocês não estão dando ouvido. Eu estou falando e vocês não estão ouvindo a minha voz. Isso é o que o Senhor estava falando. Aí ele disse, olha, se alguém abrir, aí eu entro. Ceio com ele e ele comigo. Ou seja, a gente tem que botar na cabeça, irmão, que a soberba e o orgulho, ela impede, não no sentido de Deus, por ser soberano, nada impede ele de trabalhar, não está relacionado a isso. Mas tem coisa que Deus coloca como condicional. Por exemplo, se eu ou você se inclinar para a soberba, não se preocupe, Deus ele não responde às nossas orações. Deus ele não age na nossa vida e nem através da gente. Porque a soberba forma uma barreira, tampa os nossos olhos e fecha nossos ouvidos. O Senhor fala, fala, fala e a gente não escuta, a gente não entende. Porque a soberba, ela fecha essa porta. Então a gente precisa aprender com essa igreja, tá? Que a soberba, o orgulho, infelizmente, só tem a nos prejudicar. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa acha que sabe, não, eu sei de tudo, eu faço tudo, não faz nada, irmão, não sabe nada. É apenas soberba que entrou no seu coração e daí tomou conta da sua mente. Tá?
Tudo que a gente tem foi o Senhor que nos concedeu. E é para Ele que nós devemos retribuir. Tudo, tudo, tudo. Se nós chegarmos aqui, a irmã começou o culto, a primeira coisa que ela fez foi orar, agradecendo por aquele que tinha chegado e pedir que trouxesse aqueles que vinham no caminho. Porque sabemos de uma coisa, se chegamos aqui, porque o Senhor nos concedeu. Tá? Se estamos hoje aqui, é porque o Senhor nos concedeu. E o soberbo, nada disso ele vê. Ele pensa que tudo é ele, que a capacidade é dele, tudo é ele. E acabou-se. E essas pessoas, infelizmente, estão com o ouvido tapado e os olhos fechados. Aí louva, muitas vezes faz parte da igreja, louva, canta, seja lá, faz o que for, e Deus não recebe nada. Porque, infelizmente, a soberba e o orgulho tomou conta do ser. Aí o que acontece? Aquele que reconhece, tá? Essa soberba, esse orgulho, se arrepende. Aí a promessa de Deus que ele diz para aquela igreja é essa: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha bem. Ele vê aquela igreja naquela situação, dá a oportunidade e diz assim: aquele que se arrepender e manter-se uma vida de fidelidade a mim, tá? Que é exatamente ao vencedor, no final, ele diz assim: esse vai sentar comigo no meu trono. Veja que privilégio. Esse vai estar comigo, sentado comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem está falando é Jesus. Ou seja, ele não está dizendo que aquele vencedor vai sentar no lugar de Jesus. Ele está dizendo assim: ele vai estar lado a lado comigo no céu. Mas, para aquela igreja, precisava se livrar da soberba e do orgulho. São dois pecados, irmão, que não é para quem tem dinheiro ou para quem não tem, não está relacionado a isso. Basta o inimigo lançar a seta e a pessoa guardar no coração. Acabou-se. A pessoa não sabe de nada, mas se acha que sabe. A pessoa não faz nada, mas se acha que sabe. O orgulho já tomou conta, a soberba já tomou conta. E automaticamente, infelizmente, se essa pessoa não se arrepender, infelizmente o céu está fechado para eles. Mas quem se arrepende, mediante uma situação dessa, o Senhor Jesus faz uma promessa: esse vai sentar ao meu lado no trono. Então, meus amados, aí ele termina dizendo uma coisa: aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, é necessário, irmão, a gente ter um cuidado. Porque cada um de nós somos todo dia tentados, tá certo? E precisamos ter o cuidado, tá? Reconhecer o quê? Como é que eu posso vencer a soberba e o orgulho? É simples, irmão. É quando eu reconheço, você reconhece que tudo que somos, que tudo que temos, que tudo que fazemos vem do Senhor. A nossa capacidade, ela vem de Deus. O orgulhoso, ele nunca atribui a Deus nada que acontece da sua vida. Ele sempre reconhece que é Ele. Eu sou, eu faço, eu posso, e na realidade não pode nem faz nada. Hoje, irmãos, é 9 de dezembro. Estamos aqui. E estamos passando por essa pandemia. A pandemia não acabou, não. Pelo contrário, a coisa agora é que está complicada. Não acabou. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos concedido e nos livrado até hoje. Então, o orgulhoso, ele não diz isso. O orgulhoso diz assim: eu tenho estratégia para vencer. Eu sei como me livrar. Na realidade, meu irmão, ninguém se livra se o Senhor não livrar. Ninguém se livra. Amém?